Oi pessoal, eu sou o professor Walter Batista, candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade para a Prefeitura de Guarujá, e estou gravando esse vídeo para vocês porque eu acho importante responder a alguns questionamentos, embora sejam poucos, mas são questionamentos relevantes. A gente que está fazendo uma campanha propositiva e entregando o nosso material, dialogando pessoa por pessoa, olho no olho, a gente acredita que é fundamental que a gente tenha um tratamento como esse que eu estou fazendo aqui, de dar resposta para qualquer pergunta que surja, para qualquer demanda, para qualquer dúvida que apareça. E de ontem para hoje eu recebi aproximadamente 5 questionamentos vindos mais ou menos do mesmo grupo, né, de pessoas, em relação a temas que são temas bastante polêmicos, de discussão de âmbito mais nacional e não relevantes para a disputa eleitoral municipal, mas ainda assim a gente acredita e a gente está avaliando aqui a nossa equipe de trabalho, os nossos colaboradores, em relação a qual posicionamento que a gente deve ter. E eu acho que é preciso esclarecer para vocês, primeiramente, né, o que é a Rede Sustentabilidade. É um partido político que nasceu de um movimento que se fez inicialmente com um grupo de pessoas que queriam fazer uma mudança na legislação eleitoral, uma mudança no processo político do nosso país, e a ideia de constituir um partido com base nesse movimento foi exatamente o nascedouro da Rede Sustentabilidade. Não é um partido que teve uma militância, é uma militância que formou um partido. E a nossa militância é uma militância muito plural. É uma militância que saiu da juventude, é uma militância que saiu dos movimentos sociais, é uma militância que saiu do meio empresarial, é uma militância que saiu de apoiadores, pessoas que são contra partidos políticos, mas que acreditam na necessidade de discutir temas importantes como a reforma política, pessoas que acreditam que é fundamental a gente ter candidaturas que não necessitem de filiação partidária, por exemplo, que é uma das propostas que a gente tem, pessoas que defendem uma maior participação da mulher na política e que lutam pela igualdade de condições de disputa no mercado de trabalho e que entendem que o posicionamento de um partido político é importante para isso, e pessoas que veem na figura das lideranças que a rede oferece para a sociedade, como é o meu caso hoje, vem pessoas que defendem uma pauta que é a pauta da sustentabilidade. A rede nasce para tentar romper com essa divisão que a gente está assistindo hoje, que é tão ruim para a gente crescer, tanto pessoalmente quanto socialmente, né? Essa dicotomia, essa disputa entre esquerda e direita, essa disputa entre PT e PSDB, essa disputa entre ricos e pobres, essa disputa entre Nordeste do Brasil e região Centro-Sul do Brasil, essa disputa que existe entre as pessoas que defendem uma maior religiosidade na política e as que defendem a laicidade do Estado. Essa disputa que muitas vezes não nos faz convergir para discutir ideias, para discutir programas e para discutir projetos, e de certa forma traz para o debate político um clima de fla-flu, Corinthians e Palmeiras, uma violência verbal, às vezes até uma violência física. Nós entendemos que isso tem que ser extirpado da discussão política. Nós queremos uma cultura de paz, nós queremos uma cultura em que a gente possa expor a opinião da gente, dialogar e debater para chegar a soluções em torno de consensos. A gente quer um partido que lute para que as pessoas possam tomar posição e ter a sua decisão também considerada em relação aos temas que são mais polêmicos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem algumas perguntas que não são da pauta municipal. Eu vou ler para vocês 5 perguntas e depois eu vou responder cada uma delas em cima do posicionamento da rede e do meu posicionamento pessoal. A pessoa me mandou uma pergunta e as 5 pessoas que me perguntaram falam mais ou menos sobre a mesma coisa, né? O senhor é a favor do casamento gay? O senhor é a favor da legalização da maconha? O senhor é a favor do aborto? O senhor é a favor da ideologia de gênero? O senhor é a favor do ensino, olha a pergunta, o senhor é a favor do ensino sexual para crianças acima de 6 anos de idade? Paralelamente a isso, eu recebi também um vídeo do pastor Silas Malafaia, em que ele pede para que os cristãos não votem em alguns partidos políticos, principalmente no PT, no PSOL e na rede. Eu queria deixar claro para vocês que, primeiro, o PSOL, o PT e a rede são instituições partidárias, e ele fala também do PCdoB.
São instituições partidárias totalmente diferentes umas das outras. A Rede é um partido que tem um estatuto e um manifesto que são necessários serem conhecidos pelos seus filiados, como é o meu caso, e que são depois trabalhados em uma formação política para que você possa bater o martelo e dizer: eu sou filiado à Rede. Então o manifesto da Rede e o estatuto da Rede, eles são públicos. Eles estão no nosso site, redesustentabilidade.org.br/manifesto ou /estatuto. Esses dois documentos estão abertos para qualquer cidadão brasileiro ler e se informar sobre aqueles valores que a gente defende. Para que eu seja filiado à Rede, eu não preciso perguntar para ninguém se me aceita. Eu preciso aceitar o manifesto e o estatuto. E no nosso manifesto não tem nenhum posicionamento em relação a essas questões que estão apresentadas aqui, seja favorável ou contrário. O nosso estatuto e o nosso manifesto defendem a liberdade das pessoas, a necessidade da gente estabelecer a defesa da vida, a defesa da natureza, a defesa de uma sociedade mais democrática, mais participativa, socialmente justa. É esse o valor que a Rede Sustentabilidade defende. Mas a gente tem que ter posicionamento em relação a esses temas. Então eu queria responder para vocês rapidamente sobre cada um deles. Então pergunta assim para mim: o senhor é a favor do casamento gay? A questão, ela tem duas vertentes. A primeira é o casamento civil. Não há o que discutir. Sim, sou a favor de se estabelecer um regramento para o casamento civil como existe hoje. Já está aceito, ele existe, ponto final. Com relação ao casamento religioso, eu acho que é uma questão de cada religião. Eu não tenho um posicionamento pessoal em relação a isso, porque eu acho que cada religião tem que definir como fazer, e aí cabe a cada um, em relação à religião que tem, aceitar ou não a decisão da sua religião. O Estado é laico e com relação a isso é um posicionamento que é um posicionamento cidadão, né? A segunda pergunta: o senhor é a favor da legalização da maconha? Uma pergunta que também não tem muito fundamento, porque eu ser a favor da legalização da maconha ou contra a legalização da maconha talvez seja irrelevante. A discussão sobre isso aqui é muito mais profunda. O uso de drogas é um problema no nosso país, um problema gravíssimo, que estabelece para a gente conflitos em relação à violência urbana, por causa do tráfico de drogas envolvido nesse questionamento, e também de saúde pública, de pessoas que são usuárias de drogas, e nem é a maconha o grande problema, pelos estudos que eu tenho lido. O grande problema hoje é o crack, né? O grande problema hoje é o álcool, que é uma droga legalizada, né? O crack não é, a maconha não é, a cocaína não é, e outras drogas que são usadas aí pelos jovens em grande quantidade não são legalizadas, e hoje o maior problema de saúde pública que nós temos no Brasil é o álcool, que é uma droga legalizada. A discussão não é ser a favor ou contra a legalização da maconha, é ser a favor ou contra a gente estabelecer uma política de tratamento para esses usuários. Eu, particularmente, não tenho posição em relação a esse tema. Eu acho que a sociedade tinha que se abrir para discutir essa temática. Eu vejo modelos em que, em alguns lugares, a legalização resolveu, em outros lugares a legalização não resolveu. Eu acho que um outro tema em relação a isso também é a criminalização do usuário. Porque quando você criminaliza o usuário, você nega a ele o atendimento médico para a tentativa de recuperação das pessoas. Então a gente está preocupado com a saúde do cidadão, e eu acho que é para isso que a gente tem que olhar no âmbito do município. Em nosso plano de governo, a gente trata dessa questão quando a gente fala da política de direitos humanos e cidadania. A população em situação de rua, por exemplo, muitos que são viciados em uso de drogas, de álcool ou de outras drogas, e que precisam ter um acompanhamento médico até para saírem dessa condição social, que é uma condição social injusta. Então, a rede não tem uma posição de ser favorável ou contrária. A rede tem uma posição de que tem que ter uma discussão na sociedade para a gente resolver essa polêmica, que é uma polêmica, mas é uma polêmica que afeta a vida das pessoas, e é sobre a vida das pessoas que a gente tem que discutir. O item número 3 é: o senhor é a favor do aborto? Eu, Walter Batista, sou contra o aborto, mas eu não aborto. Eu não tenho como gerar uma criança para abortar. Então, é uma questão que também tem que ser discutida no âmbito da questão de gênero. Quem tem a condição de fazer o aborto é a mulher. É a ela que tem que ser condicionada essa pergunta. Eu, como uma pessoa, sou contra, mas eu vejo esse problema também como um problema de saúde pública. A criminalização do aborto hoje faz com que milhões de
mulheres, ao longo dos anos, sejam vítimas de violência por conta desse processo. Porque o aborto está acontecendo nas clínicas clandestinas, em hospitais particulares, e esse é um motivo pelo qual esta discussão tem que ser aberta com a sociedade também. Não adianta ser favorável ou contrário e não resolver um problema que é um problema de saúde pública. Nós estamos vivendo esse problema. Mulheres morrem por causa de abortos clandestinos. Mulheres ficam inválidas por causa de abortos clandestinos. É essa questão que eu acho que é mais relevante para ser discutida. Com relação à pergunta número 4, o senhor é a favor da ideologia de gênero? Eu sou a favor da igualdade de gênero na sociedade. Eu acho que as mulheres e os homens, assim como qualquer outra posição em relação a essa questão, eu entendo muito bem, né, que aqui está se querendo falar a respeito do posicionamento dos LGBTs, que é uma minoria, entre aspas, né, na sociedade, que tem muitos dos seus direitos que são desrespeitados, principalmente a discriminação sobre essas pessoas, né? Mas eu vejo também um problema de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, por exemplo. Eu, como professor de geografia, tenho que falar isso para os meus alunos, né? O IBGE divulga as pesquisas e mostra que a massa salarial da mulher, na mesma função, com o mesmo nível de formação, é menor do que a massa salarial do homem. Essa é uma desigualdade de gênero que tem que ser combatida. E o respeito à diversidade e à opinião de cada um, tá certo? Também é fundamental na sociedade. Eu sou heterossexual, mas eu tenho várias pessoas que são meus alunos que são homossexuais. Eu tenho várias pessoas que são meus alunos que são bissexuais. E eu tenho que tratá-los com toda a dignidade, com todo o respeito, como eu trato qualquer outro aluno meu que seja heterossexual. Então a questão da ideologia de gênero é uma discussão, na minha opinião, irrelevante na hora que você tem a cultura da paz e o respeito à diversidade como um valor intrínseco à formação de uma sociedade moderna como a gente quer ter aqui no nosso país. Eu acredito que essa seja uma pergunta talvez relevante para quem é preconceituoso, né? Porque as pessoas que têm o preconceito à frente do respeito, para elas talvez faça muita diferença. E a última pergunta dessa daqui é uma pergunta que eu não sei nem como responder, porque ela vem assim: o senhor é a favor do ensino sexual para crianças acima de 6 anos de idade? Primeiro, que eu não sei o que é ensino sexual. Segundo, que eu nunca vi ensino sexual. Eu sou professor desde os meus 17 anos de idade. Eu não dou aula de ciências, onde se fala de corpo humano, por exemplo, mas eu dou aula sobre estatísticas populacionais. Eu tenho que falar, por exemplo, de taxa de natalidade, eu tenho que falar de taxa de mortalidade infantil. São temas que às vezes esbarram na questão do planejamento familiar, do controle da natalidade. Os alunos muitas vezes vêm com perguntas sobre isso. E a gente toca nesse assunto de uma maneira muito técnica e muito tranquila, para que os jovens, as crianças e os adolescentes compreendam que se trata de um tema importante que tem que ser considerado, porque hoje a gente quer ter uma sociedade que planeje a família, que planeje economicamente como vai sustentá-la, que planeje quando vai ter um filho, né? O planejamento familiar eu acho fundamental. A educação sexual, ela é uma questão da área de ciências. Tem gente que é contra, mas é fundamental que haja uma discussão sobre o corpo humano e a descoberta que a criança e o adolescente fazem em relação ao seu corpo, para que ele acompanhe isso do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, do ponto de vista humano. A abordagem de como se deve fazer isso é uma abordagem importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem núcleos familiares muito diversos. Eu tenho alunos que são filhos de um casal homossexual. E como é que eu lido com essa criança dentro da sala de aula? Eu não posso expô-la, eu não posso tirar o direito dela de ser tratada igualmente em relação às outras, então tem que ter um cuidado muito grande em relação a esses temas. Agora, ensino sexual do jeito que está aqui, ensinar a criança a fazer sexo, eu acho que a escola não é lugar para isso, né? E nunca vi nenhuma escola se propondo a fazer isso. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas da maneira adequada. Eu acho que esse é um debate muito polêmico, mas é um debate, e é um debate talvez, na minha opinião, né, não sei se é a sua opinião aí, que é irrelevante para a disputa municipal, né, extremamente irrelevante. Mas eu acredito que a gente, dando essas respostas para vocês, vai tirar muitas dúvidas da cabeça das pessoas. O principal é que, sobre esses temas, a rede tem uma posição.
qualquer tema polêmico precisa ser amplamente discutido com a sociedade e a decisão final deve ser tomada pela sociedade em plebiscitos ou referendos quando se tratam de temas como esse, que são necessários serem discutidos amplamente. Tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima.